Hoje vamos conversar com Rubens Marcon sobre drogas, efeitos e consequências. A mensagem do Momento Espírita tem o título Viver. As drogas são utilizadas para diversos fins desde a antiguidade. Elas são utilizadas para curar doenças ou obter prazer. Por isso, se dividem quanto ao seu efeito no organismo humano. Entre elas estão as que são lícitas e as que são ilícitas. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Rubens Marcon sobre este assunto. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte, do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria, enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de 2 braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom. É espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio, ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento, com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem, em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa. Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade, como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia, uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos.
Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores. Esta mensagem, com o título Viver, está no CD número 26 e no site momento.com.br. Depois destas reflexões, vamos conversar com Rubens Marcon, palestrante espírita de Maringá e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Olá, Rubens, estamos muito felizes em ter você mais uma vez no programa. Nós conhecemos o trabalho que você coordena no Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, ligado a Amém, não é? E é um trabalho com dependentes químicos. E nós gostaríamos que você nos falasse, então, o que é a droga. Esse trabalho tem exatamente a finalidade de contribuir com a família e o dependente, o fármaco dependente, né? E lá nós procuramos passar orientações a eles e também dizer a eles o que é a droga, o que são as drogas. A Organização Mundial da Saúde, ela define as drogas exatamente como uma substância que, ingerida em nosso organismo, ela pode então alterar o nosso sistema em parte ou como um todo. Ou seja, de forma mais simples e rápida, uma droga pode alterar a nossa visão, a nossa percepção, o nosso sentido, nos deixar trôpego, né, cambaleante, ou de forma mais abrangente como um todo. A droga, então, é sempre algo que o organismo não produz e que, ao ser ingerido, vai ocasionar, então, alguma coisa no sentido de alterar o nosso sistema nervoso central. E quais são as drogas lícitas no Brasil e quais são as ilícitas? No Brasil, então, a nossa legislação não proíbe a venda para maiores de 18 anos do cigarro, do tabaco e da bebida alcoólica. Em bares, lanchonetes, estabelecimentos do gênero, qualquer indivíduo, então, tendo 18 anos ou mais, pode chegar e comprar esses produtos. E o que você analisa pelos estudos que você fez, o que leva as pessoas a se tornarem usuárias de drogas? É de pasmar, Ivone, porque o nosso problema hoje é social e comportamental. A sociedade não vê, por exemplo, as drogas legais, principalmente o álcool, como algo pernicioso e que é, segundo a grande parte dos especialistas, a porta de entrada para as demais drogas. Então, nós tínhamos, até algum tempo atrás, em primeiro lugar, o que nos levava à drogadição era a curiosidade. O jovem, o iniciante na vida, como nós outros. Lá atrás, a curiosidade do primeiro beijo, do primeiro cinema, também a curiosidade que tem o jovem de saber o efeito de uma bebida alcoólica, de um cigarro, ou até mesmo de um cigarro de maconha, ou de cheirar uma cocaína. Então a curiosidade era o primeiro fator. Hoje, infelizmente, é a família. Já está em primeiro lugar a família, ou seja, dentro do seio familiar, as pessoas então consideram socialmente o álcool e as crianças, os filhos estão vendo. E aliado à família dentro do lar estão os parentes mais próximos. Porque se eu não bebo, se eu não fumo dentro do meu lar, e o meu filho vai então ao tio, vai ao irmão meu, lá então ele vai encontrar o uso desses produtos e ele vai experimentar. E também da casa do amigo mais próximo. É o meu filho que já vai dormir, quando pequenininho, na casa do amigo. E lá ele encontra, então, o amigo, o pai do amigo, os tios do amigo, que bebem, que fumam, que já têm um comportamento diferente. Então está em primeiro lugar hoje, nas pesquisas, exatamente a relação familiar, que deveria ser o exemplo maior, é onde acontecem as viciações. E também não seria um fator assim muito importante a questão do jovem querer ser igual ao grupo? Também. Também, Por isso né? que eu trouxe apenas 2 demonstrativos, mas isso faz parte, sim.
não ser diferente do seu semelhante. Isso é muito comum. Fazer parte daquela tribo, daquela equipe, daquela turma, né? Seja numa parte, algumas vezes, social, seja numa parte no meu bairro, né? Seja numa parte onde há o lazer, por exemplo, da musicalidade e assim por diante. É muito comum, sim, sem dúvida nenhuma. E o que são drogas depressoras da atividade mental? São aquelas que inicialmente causam uma euforia. O álcool é um exemplo típico. A pessoa bebe um pouquinho, então ele considera euforia, mas ele bebe um pouco a mais, é que nem um balão. Inflou e depois vai murchar. Então o indivíduo bebeu um pouco a mais, ele vai perder a sua capacidade motora, o seu senso de direcionamento, vai ficar mole, vai dormir, vai vomitar, vai ter uma série de indisposições. Então o álcool é um exemplo típico de uma droga depressora. E no dia seguinte, então, é depressão mesmo. A pessoa está mal, ela está querendo se medicar, ela está se sentindo muito mal. Por quê? Porque a parte orgânica não conseguiu processar aquele volume de álcool e, consequentemente, causa indisposições e mal-estar grandiosos. E as drogas estimulantes da atividade mental, como que elas atuam? Elas atuam exatamente no nosso sistema nervoso, da mesma forma que nós já expomos. Ou seja, aqui nós podemos usar como exemplo muito típico a cocaína. Tem o cigarro também, o tabaco também, ele é estimulante. O usuário de cocaína, normalmente, ele dá o seu depoimento dizendo que ele bebe e para cortar o efeito da bebida ele cheira cocaína, que eleva. Ele está depressivo, eleva. Só que a cocaína estimula, ou seja, o indivíduo fica ligado na tomada 220. Tudo que ele olha, ele vê polícia, ele vê incômodo, ele vê perseguição. E muitas vezes esse estímulo é tão forte que ele vara à noite sem conseguir dormir, vai dormir durante o dia depois que diminui um pouco esse estímulo que a droga facultou a ele. E como que agem as drogas perturbadoras da atividade mental? As drogas perturbadoras da atividade mental é a maconha, por exemplo, um exemplo muito típico. Ela tira a capacidade de raciocínio, perturba o raciocínio do indivíduo. Então, é muito comum nós vermos pesquisas em que diz que a maconha, por exemplo, diminui a capacidade de percepção do aluno na escola. Ele fica dispersivo, ele perde a sua capacidade de raciocínio, de compreensão, dá aquilo que eles chamam de leseira, preguiça, molência, né? Fica muito mole. Então, essas drogas perturbam a atividade mental e é onde acontecem os crimes que nós vemos muito comum na nossa sociedade. Ele está com a capacidade de discernimento dele tão perturbada que ele vê aquilo que ele de fato não está acontecendo, ou seja, o indivíduo vai colocar a mão no bolso para pegar a carteira, ele pensa que vai pegar um revólver algumas vezes e atira no indivíduo, a perturbação da sua capacidade mental. O álcool é uma droga, né? É uma droga. Ele causa muitos danos à saúde. E a mulher grávida? É bom levantar a temática da mulher grávida, Ivone, porque nós tivemos o Outubro Rosa, né? Em que exatamente se faz todo um trabalho no Brasil todo sobre o câncer, né? da mulher, a busca do seu bem-estar, da saúde, porque a mulher nada mais é do que a geradora do filho, do homem, do nascimento, da continuidade da espécie, né? E a mamãe grávida que fuma, que bebe, que usa qualquer tipo de droga, mas especialmente do álcool, diz os especialistas que ela gera a síndrome alcoólica fetal. Ou seja, a placenta da mulher não consegue filtrar o álcool e vai então ocasionar exatamente a dependência física do futuro bebê, do futuro nascituro. E ele algumas vezes nasce já com a síndrome da abstinência, ou seja, é um viciado que nem nasceu ainda, porque ele foi condicionado ao uso do álcool através da ingestão da mãe. Então isso levaria mais tarde a ele utilizar do álcool? Possivelmente, porque depois, na sua formação de juventude, de moço, ele vier experimentar, é como reacender uma chama que já havia, né, sido acesa lá atrás. Mas essas crianças, Ivone, elas podem ter degenerescências físicas muito fortes, muito graves, como deformações na cabeça, no coração, nos órgãos genitais e por aí afora. Então a mãe não deve fumar nunca, beber nunca, mas especialmente na gravidez jamais. Rubens, eu acho que
importantíssimo é você nos falar sobre a prevenção. Como fazer a prevenção do uso das drogas? É como qualquer outra iniciativa em outro ângulo, ou seja, tem que ter o envolvimento das pessoas, da comunidade, mas nós vamos citar aí 4 aspectos que nós consideramos assim importantes, relevantes, que podem ser visualizados e analisados e praticados pela comunidade. O primeiro, na necessidade de uma mudança da cultura social nossa. Ou seja, deixarmos de ser o materialista na busca apenas do ter e buscarmos ser, então, um pouco mais espiritualizado na busca do ser. Ou seja, o exercício, então, dentro dos nossos lares, das nossas comunidades, não apenas das coisas que ficam na Terra, mas daquelas que irão conosco também como espíritos em ascensão e em progresso. Em segundo lugar, a família é referência. E, infelizmente, hoje as pesquisas demonstram que a quantidade de pessoas que bebem de forma informal, de forma social, é muito grande. Então é comum as pessoas nos seus domingueiros, nos seus eventos dentro de casa, nas suas iniciativas ali sociais, de aniversários, de festinhas, ter a bebida alcoólica e outros produtos algumas vezes vinculados. Então é necessário que a família, como referência, se abstenha das viciações para que seja o exemplo, então, do futuro indivíduo que vai estar inserido na sociedade. Em terceiro lugar, a comunidade com possíveis projetos preventivos. Por exemplo, lá onde nós temos a atividade que é o Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, tem atividade como a capoeira, o projeto de capoeira, o projeto de informática, o projeto de futebol, procurando trazer as crianças então para projetos comunitários, em que projetos também que leve a música, as artes, que é muito importante hoje, e não deixe ele então solto para que a sua cabeça, o seu pensamento vá se agregar a outros indivíduos já usuários de drogas. Nós formamos o cidadão de uma forma diferenciada para que ele tenha uma conduta, então, promissora dentro da sociedade e não dentro da viciação. E, em quarto lugar, a terapêutica mais interessante que existe, inclusive eu participei do último fórum, o crack é possível vencer aqui em Maringá, e um profissional falou algo assim fantástico. Ele considerou todas as situações sobre a drogadição, mas ele disse que a melhor terapêutica que existe, ele é um psiquiatra, ele disse que é o amor como resposta. É amar o semelhante, né? É gostar do semelhante, antes da drogadição e depois da drogadição. Quando o amor é vigente, o respeito, o carinho, nós temos um caminhar diferente daqueles, então, da brutalidade, da violência, da não atenção, né? Que a vida hoje leva as pessoas a não dar atenção aos seus próximos. Então, o amor é fundamental nesses momentos. Rubens, o Espiritismo nos ensina que ao reencarnar o espírito traz tendências, né? Então, daquilo que ele já vivenciou no passado. Essa questão que você colocou da família é de fundamental importância, né? Porque quando ele já tem o contato com a bebida desde de criança, já vai reacendendo, ele vai revivendo esse vício que ele nasceu para superar, pois que ninguém renasce para errar, né? Exatamente. E a família vai reativar essa tendência nele, não é? Sem dúvida. A finalidade do espírito na Terra é exatamente o de progredir, de prosperar dentro do campo da moralidade e da intelectualidade. Jamais vem um espírito para ser bandido, ser viciado nessa droga ou naquela outra. Isso são contingências da vida que nos oferece e que as nossas preferências acabam nos fazendo trilhar esses caminhos. Mas o Espiritismo, ele vê a problematização das drogas com Allan Kardec, exatamente quando ele pergunta aos espíritos onde a raiz, onde a gênese, onde o princípio dos vícios. E então os espíritos respondem que para todos eles, se nós fizermos uma regressão e formos lá onde ele iniciou, diz ele que nós vamos ver o egoísmo.
Então todos nós somos muito egóicos. E lá no grupo eu sempre digo que quem bebe alguma coisa não bebe para o outro ficar feliz, é para ele, é a minha satisfação. Se alguém cheira uma carreirinha de cocaína, não é para que o outro faça a viagem, é ele, é egoísmo puro, é vontade de mudar o meu comportamento, a minha atitude e assim por diante. Então o Espiritismo nos diz que o egoísmo é o fator que nos leva às viciações. E aí o grande papel da família, né? Exatamente. É possível o tratamento dos usuários de droga? É possível o tratamento e a cura também. Alguns dizem que a cura não é possível. Eu digo que sim, porque a partir do momento em que nós mudamos o nosso comportamento, nós podemos manter isso na nossa vida como um todo e a cura se torna permanente. Mas o tratamento, Ivone, ele como nós temos grupos muito heterogêneos, viciações diferenciadas, viciado em crack, viciado em álcool, viciado em cocaína, né? Os tratamentos também são diferentes e todos eles têm resultados positivos. Se a pessoa for internada em um hospital para desintoxicação e houver algo assim que ele fomenta de dentro para fora, ou seja, a motivação, nós chamamos de vontade, quando a minha vontade não é mais ir para o uso, ele para. Se ele é internado num hospital psiquiátrico, por exemplo, tem também o tratamento, e ele fomenta isso dentro de si, ele sara. Se ele vai lá no nosso grupo, que é de aberto, é de exposições, é de troca de experiências, e ele se conscientiza, ele para. Se ele é internado aí na comunidade, fica 3 meses, 6 meses, 9 meses, se conscientiza, ele para. Então o tratamento é possível e existe, mas tem que ter algo que flui de dentro do indivíduo para fora. Então, você já fez alguma referência, mas eu gostaria que você falasse sobre os reflexos para o espírito reencarnante quando ele foi anteriormente usuário de drogas e danificou o seu corpo físico e psicológico. São das mais diversas ordens, né? O psicológico vai atingir a nossa parte de formação intelectual e a parte física nós vamos ver exatamente dentro das condutas orgânicas de cada um. Porém, isso não é castigo, Ivone, porque Deus não castiga os seus filhos. É errado nós acharmos que um filho tem problema asmático, por exemplo, e nunca fumou, né? Não é castigo. É necessidade de progresso, a lei do progresso, que Allan Kardec nos traz, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, exatamente que nós refletimos aquilo que pensamos. E quando eu reencarno e sou então, digamos, um usuário anterior das drogas das mais diversas, é exatamente para que eu trabalhe a minha vontade íntima, a minha disposição e que eu não volte a recair dentro daquelas problemáticas para que nós cumpramos a nossa jornada terrena, que é na busca da felicidade, da paz, da serenidade, da tranquilidade, e não das drogas que são mecanismos passageiros, momentâneos, enganosos e perturbadores e que nos levam sempre depois a angústias e sofrimentos. Então o Espiritismo vem nos mostrar que estarmos ligados ao plano espiritual, estarmos sempre comungando com o Criador, é que vai nos facultar forças, energias para sairmos da drogadição. Rubens, nós agradecemos esses esclarecimentos que você veio nos trazer, esperamos tê-lo muito em breve conosco e agradecemos aos nossos telespectadores mais uma vez, desejando tê-los conosco no próximo programa. Muita paz a todos.